na parte de terça-feira, as duas testemunhas são mortas. As duas testemunhas são Antigo e Novo Testamento. Elas foram mortas, destruídas, durante os 1260 anos de supremacia papal, na Idade Média, 538 até 1798. Nós vemos isto na profecia de Daniel capítulo 7. Ali temos os 4 animais representando os impérios mundiais. O leão representando Babilônia, o urso representando a Medopérsia e o leopardo representando a Grécia. E então veio a divisão do Império Grego pelos 4 generais de Alexandre e depois surgiu Roma, representado pelo animal terrível com 10 chifres. E na visão de Daniel capítulo 7, mostra que no meio dos 10 chifres do 4º animal, representando o Império Romano, no meio dos 10 chifres começou a surgir um chifre pequeno. E para que este chifre pequeno crescesse, ele teve que derrubar 3 daqueles 10. Isso você pode ver claramente aqui em Daniel capítulo 7. E vamos ver aqui o verso 8. Estando eu considerando os chifres, ou seja, os 10 chifres, eis que entre eles subiu um outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos chifres primeiros foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como olhos de homem e uma boca que falava grandiosamente. E a palavra de Deus explica aqui, no mesmo capítulo 7 de Daniel, e o verso 23. Disse assim: o 4º animal será o 4º reino na terra, o Império Romano, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. E quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. A divisão do Império Romano deu origem às 10 nações da Europa. E depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, ou seja, um 11º. O chifre pequeno surgiria no meio dos 10, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis, diz aqui em Daniel 7, verso 24. O chifre pequeno representa o poder papal que surgiu na Europa. No meio das 10 nações surgiu uma outra nação, um outro poder, o poder papal. Queridos, para que o poder papal crescesse e se fortalecesse, ele teve que derrubar 3 dos primeiros reinos, 3 das primeiras tribos. E exatamente, sob a influência do poder papal, os élulos foram destruídos em 493 e depois em 534 foram os vândalos e em 538 foram os ostrogodos. Essas 3 tribos que eram contrárias aos credos e aos ensinos da Igreja de Roma foram destruídas. E então permaneceram 7 daquelas 10 tribos. Queridos, foi no ano de 533 que o imperador romano Justiniano nomeou o Papa Vigílio como cabeça geral da Igreja. Percebam, no ano 533. E no ano 534 os vândalos foram destruídos. E no ano 538 os ostrogodos foram destruídos. E então estava livre o caminho para a ascensão papal, para o domínio papal da Idade Média. Portanto, em 538 começou a supremacia papal de 1260 anos, que se estendeu até 1798. Porém, queridos, no dia 10 de fevereiro de 1798, o general Berthier, general de Napoleão Bonaparte, ele invadiu Roma, prendeu o Papa Pio VI, levou-o para Valença, na França, onde ele permaneceu preso até a sua morte. Portanto, terminou o período de supremacia papal em 1798, mais de 500 anos antes de Cristo. Daniel previu com precisão os eventos que ocorreriam no futuro, na queda de impérios e no surgimento de Roma papal. Nós poderemos confiar na palavra de Deus, nas profecias bíblicas. A verdade do Evangelho foi mantida viva pelo testemunho da palavra. Porém, desafios ainda maiores ameaçavam a verdade bíblica. A besta que subiu do poço do abismo, ela é Satanás.
é a besta original. Em Apocalipse você vê 3 bestas: a besta do abismo, que é o próprio Satanás, a besta que subiu do mar, que é o poder papal, e a besta que subiu da terra, os Estados Unidos da América do Norte, representando o protestantismo apostatado. Estas 3 bestas se unem para o domínio papal. Mas aqui em Apocalipse capítulo 11, nós vemos no verso 7 até o verso 9, a besta que subiu do abismo, Satanás, declarando guerra às escrituras sagradas. Ele iniciou novos ataques à autoridade da Bíblia por meio da Revolução Francesa, que começou em 1789. Abra sua Bíblia, portanto, em Apocalipse capítulo 11 e vamos ver os versos 7 até o verso 9. Leia comigo. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. Quando terminou a supremacia papal da Idade Média, perseguindo o povo de Deus e perseguindo também as 2 testemunhas, Antigo e Novo Testamento, porque a Bíblia estava na lista dos livros proibidos. O Vaticano colocou a Bíblia na lista dos livros proibidos de serem lidos. Quem fosse encontrado com a Bíblia ou lendo a Bíblia seria castigado, seria penalizado. Portanto, a Bíblia estava acorrentada, a Bíblia estava presa durante o período da supremacia papal da Idade Média. Mas em 1798 terminou a supremacia papal e então Satanás fez um ataque direto às Escrituras Sagradas através da Revolução Francesa. E quando acabarem o seu testemunho dos 1260 anos, a besta que sobe do abismo, que é Satanás, lhes fará uma guerra e os vencerá e os matará. Durante a Revolução Francesa, a Bíblia foi queimada, a Bíblia foi destruída. O governo francês estabeleceu oficialmente um culto chamado culto da razão, como uma religião ateísta destinada a substituir o cristianismo. Um festival da razão foi realizado em todo o país da França em 10 de novembro de 1793. Um culto ao ateísmo, à deusa da razão. Igrejas foram transformadas em templos da razão e uma mulher prostituta foi entronizada como a deusa da razão. Bíblias foram queimadas nas ruas. Deus foi declarado inexistente e foi decretado que a morte é um sono sem fim. Satanás atuou por meio de homens ímpios para matar as 2 testemunhas de Deus, Antigo e Novo Testamento. Seus cadáveres ficaram atirados na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, a cidade de Paris, onde também o seu Senhor foi crucificado. Apocalipse 11, verso 8. O Egito tinha uma cultura de muitos deuses que negava o verdadeiro Deus, conforme Êxodo capítulo 5, verso 2. Sodoma representa a imoralidade. Pois bem, na Revolução Francesa, as 2 testemunhas de Deus, Antigo e Novo Testamento, jaziam mortas devido ao ateísmo e à imoralidade desenfreados, enquanto as restrições normais eram afrouxadas na Revolução e no derramamento de sangue. Os corpos das 2 testemunhas não seriam sepultados durante 3 dias e meio. Apocalipse 11, verso 9. Abra sua Bíblia e leia comigo Apocalipse 11, verso 9. E os homens de vários povos, e tribos, e línguas, e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos sejam postos em sepulcros. Pois bem, queridos, o ateísmo esteve no seu auge na Revolução Francesa por cerca de 3 anos e meio. Esse período se estendeu do dia 26 de novembro de 1793, quando um decreto de Paris aboliu a religião, e no dia 17 de junho de 1797 é a data em que o governo francês removeu suas leis religiosas restritivas. Portanto, os 3 anos e meio em que Antigo e Novo Testamento permaneceram como que mortos, se cumpriu na profecia da Revolução Francesa. Se cumpriu no decreto feito na França abolindo a Bíblia, abolindo a religião.
Isto durou do ano 1793 até o ano de 1797, por 3 anos e meio. Mas a Bíblia diz que as duas testemunhas, que pareciam mortas, elas reviveriam, elas seriam novamente exaltadas. Aleluia! A Bíblia pode ser combatida, a Bíblia pode ser desprezada, pode ser acorrentada, mas ninguém pode vencer a Bíblia, porque é a palavra de Deus, é a palavra viva de Deus. É um livro odiado pelos que não amam a Deus, mas é um livro amado pelos filhos e filhas de Deus. A Bíblia é a única regra de fé e prática dos santos do Altíssimo. Queridos, entesourando a Bíblia no nosso coração, lendo a Bíblia com meditação e com oração diariamente, nossa vida será conduzida para o céu. Nós estaremos preparados para a volta de Jesus. Aleluia!